Louis Vuitton é a marca de moda de luxo mais valiosa do mundo. Seu CEO, Bernard Arnault, é também o segundo homem mais rico do planeta, com um patrimônio líquido de cerca de US$ 180 bilhões. Olhando para o sucesso de hoje, você nunca imaginaria que a empresa foi iniciada por um homem que foi sem teto durante a adolescência, não teve educação e dormiu em uma floresta. Louis Vuitton é uma verdadeira história da miséria à riqueza. Mas a empresa também seria alvo de uma aquisição hostil, inúmeros processos judiciais e uma série de outras controvérsias. Esta é a história insana de Louis Vuitton. E como uma pequena empresa familiar evoluiu para uma das marcas mais poderosas do mundo, Louis Vuitton. Capítulo 1. Um jovem sem teto. Nasceu em 1821 e cresceu trabalhando na fazenda de sua família na França, em um pequeno vilarejo chamado Anchay no meio do nada. Eles não tinham eletricidade e nem água corrente. O pai de Louis Xavier era moleiro e fazendeiro enquanto sua mãe Corinne fazia chapéus para ajudar a ganhar algum dinheiro extra. Não há registros mostrando que Louis recebeu uma educação. O mais perto. Escola ficava em um vilarejo a 10 quilômetros de distância, e acredita-se que ele trabalhava em tempo integral no fazenda familiar sem aprender a ler e escrever. Louis estaria trabalhando na campus todos os dias desde o anoitecer até o amanhecer, apenas para fazer comida suficiente para ajudar a alimentar sua família. Desnecessário dizer que os Vuittons estavam passando por dificuldades financeiras, e então as coisas ficaram muito piores. A mãe de Louis morreu quando ele tinha apenas 10 anos, e seu pai rapidamente se casou novamente com outra mulher. Mas a nova madrasta de Louis era incrivelmente controladora e manipuladora em relação a ele, e ele constantemente teve brigas com ela. E assim, quando ele tinha apenas 13 anos, ele fugiu de casa, com planos de ir a Paris. Ele escapuliu no meio da noite sem sequer dizer adeus. Havia apenas um problema: Paris ficava a 225 milhas de distância e Louis não tinha dinheiro nem comida. Então ele era forçado a andar por estradas de terra. Na maioria das noites, ele dormia na floresta com o estômago vazio e apenas uma capa para mantê-lo aquecido. Toda vez que ele corria para uma nova aldeia, ele fazia biscates em troca de comida ou moedas. No entanto, nunca sobrava dinheiro suficiente para a habitação. Então ele continuou a dormir na floresta, ou onde quer que pudesse encontrar abrigo para a noite. Por meio desses vários biscates, Louis conseguiu adquirir habilidades de artesãos e aprendeu como para trabalhar com metal, pedra, tecido e madeira. Essa coleção de várias habilidades mais tarde transformaria a vida dele. Mas nesse ritmo a viagem era incrivelmente lenta. Demorou 3 anos para chegar a Paris. Capítulo 2. Encontrando sucesso. Não muito tempo depois de chegar a Paris, Louis conseguiu encontrar trabalho como aprendiz de caixa, fabricante e embalador. Os fabricantes de caixas fariam caixas de tamanho personalizado para clientes, bem como embalá-los e desempacotá-los sempre que um cliente estiver prestes a viajar. Este trabalho permitiu-lhe conhecer muitas pessoas da classe alta que buscavam malas sob medida para suas viagens. Louis trabalhou aqui por vários anos aprendendo o ofício e trabalhando o máximo que podia. De facto, em 1851, a imperatriz de França acabou por ser cliente e tomou conhecimento de seu bom artesanato. Ela o nomeou como seu fabricante de caixa pessoal e embalador. Para a maioria dos fabricantes de caixas, esta seria a maior honra que alguém jamais alcançaria em sua carreira. Louis deixou de ser um adolescente sem teto, sem nada em seu nome, para agora trabalhando em um trabalho de prestígio entre a realeza. Isso foi uma conquista enorme por conta própria. Mas Louis Vuitton tinha uma visão ainda maior para seu futuro. Depois de se casar aos 33 anos, Louis usou suas economias para iniciar seu próprio negócio e abriu sua própria oficina de fabricação de caixas em Paris para começar a vender seus próprios produtos. Veja bem, Louis havia notado uma grande falha na bagagem do dia. Todas das caixas eram feitas de couro e tinham tampas arredondadas em forma de cúpula, para que a chuva rolasse por cima da bagagem. A grande questão era que era impossível empilhá-los, então os embaladores tinham que carregar as caixas uma a uma. Louis começou a experimentar diferentes materiais para usar, e descobriu que a lona era mais leve, durável e mais resistente à água, o que significava que os baús poderiam ter topos planos. Isso tornou tudo mais eficiente, já que agora era possível empilhá-los em uma pilha e embalar vários baús de uma só vez. O novo design da mala de Louis trouxe o surgimento da bagagem moderna. A essa altura, Louis já havia construído sua reputação profissional, bem como conexões na classe alta. Assim que ele lançou sua nova linha de malas, foi imediatamente um grande sucesso.
Ele até criou um catálogo da Louis Vuitton para que os clientes pudessem ver os produtos que ele tinha disponíveis e mandar fazer antes de enviar para suas casas. 2 anos depois de criar suas novas malas, eles eram considerados um acessório elegante e obrigatório entre os ricos, pois se tornou um símbolo de status. E a marca tinha se tornado tão popular que ele recebia encomendas ao redor do mundo. Ele até começou a receber ordens de membros da realeza tão distantes quanto o Egito. Em 1859, Louis teve lucro suficiente para contratar uma equipe de artesãos para ajudar a cumprir suas ordens. Ele abriu uma nova oficina fora de Paris, onde contratou 20 funcionários. Nessa época, mais e mais pessoas começaram a viajar de trem e barco. Então, o número de seus clientes em potencial aumentou exponencialmente. Viajar deixou de ser um hobby exclusivo dos ricos. Pessoas de todas as esferas da vida agora precisavam de bagagem de alta qualidade. Parecia que Louis havia conseguido e teria sucesso pelo resto de sua vida. Infelizmente, não foi esse o caso. A França estava indo para a guerra, e a tragédia estava prestes a acontecer mais uma vez para Louis Vuitton. Capítulo 3. Começando de novo. Em 1870, quando Louis tinha 49 anos, estourou a Guerra Franco-Prussiana. Louis tinha fugir de sua casa e viver em um abrigo apertado com milhares de outras pessoas. Comida ou suprimentos estavam extremamente baixos e ele temia por sua vida. Quando Louis finalmente pôde retornar à sua loja em 1871, tudo foi destruído. Janelas foram esmagadas, o equipamento foi roubado e ele perdeu tudo pelo qual trabalhou tanto. Mas em vez de desistir, ele decidiu usar suas economias para reconstruir negócios e jurou que seria ainda melhor do que antes. Com tantas pessoas deslocadas da guerra, havia muito mais lojas vazias disponíveis para alugar em toda a cidade. Então a Louis Vuitton aproveitou isso abrindo sua nova loja em um local aristocrático muito mais rico em Paris. Foi perfeito, porque ficava ao lado da estação ferroviária e do The Grand Hotel. Assim, os viajantes que precisavam de bagagem nova não precisavam ir muito longe para encontrar a loja Louis Vuitton. Em 1872, ele lançou um novo design, bagagem feita de lona bege, com listras. Isso se tornou incrivelmente popular e as pessoas adoravam se exibir. O estilo moderno. Muitas outras marcas tentaram copiar seu estilo, mas suas bolsas eram tão ridiculamente de alta qualidade, que os clientes ainda preferiam uma verdadeira bolsa Louis Vuitton. Nos 20 anos seguintes, Louis continuou a trabalhar nesta nova loja em Paris, até sua morte, aos 70 anos. Mas seu legado sobreviveu através de seu filho George, que assumiu os negócios da família. George buscou expandir a marca globalmente como abrir uma loja popular em Londres. Nesse ponto, as malas Louis Vuitton eram tão populares que muitos outros fabricantes de caixas estavam começando a fazer falsificações. Assim, em 1896, George Vuitton lançou o agora icônico monograma LV para torná-lo mais difícil de copiar. O LV eram as iniciais de seu pai, em homenagem ao homem que iniciou a marca. Ele também teve a ideia de adicionar um novo bloqueio revolucionário nos baús que tornaria impossível para os ladrões pegá-los. No ano de 1900, a empresa tinha 100 funcionários e continuou a crescer ano após ano. Todos os funcionários foram treinados por muito tempo para se tornarem fabricantes de caixas especializados. A empresa também começou a se expandir para uma linha totalmente nova de produtos por causa de outro ícone da moda Coco Chanel. Em 1925, ela encomendou uma pequena bolsa em forma de cúpula. Inicialmente, esse foi um design que ela criou pessoalmente e foi apenas para ela. No entanto, passaria a ser produzido em massa e recebeu o nome de Alma. Isso foi massivamente sucesso, então a Louis Vuitton começou a fazer mais bolsas de couro pequenas, como a que é pau, rápido e não. Antes da Louis Vuitton, as bolsas costumavam ser vistas como deselegantes e volumosas, mas a empresa desempenhou um grande papel para que fossem vistos como muito mais elegantes. George Vuitton morreu em 1936 e a empresa passou para seu filho, Gaston Louis. No entanto, Gaston assumiu a empresa em um momento muito difícil, porque em poucos anos, a França estava mais uma vez indo para a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, os contratos foram cancelados e Gaston foi forçado a fechar a fábrica da Louis Vuitton. Paris estava sob cerco mais uma vez, o único jeito. Gaston Vuitton poderia salvar o negócio era colaborar com a Alemanha nazista. Uma autora chamada Stéphanie Bonvicini escreveu um livro chamado Louis Vuitton, uma saga francesa. Durante sua pesquisa nos arquivos da empresa, ela perguntou se poderia ver registros da Segunda Guerra Mundial. Quase imediatamente, os representantes da empresa tentaram evitar mostrar a ela as informações.
Eles alegaram que todos os documentos de 1930 a 1945 foram destruídos em um incêndio, mas depois de pesquisar muito em outros documentos históricos, Stephanie descobriu que a Louis Vuitton foi capaz de abrir uma vitrine glamourosa no andar térreo em um hotel do parque durante todo o regime nazista, pois com eles colaboraram. Enquanto isso, várias outras marcas foram forçadas a fechar, porque se recusaram a cooperar com os nazistas. Claramente a empresa tinha vergonha dessa parte de sua história, mas eles argumentariam Gaston fez o que precisava fazer para que a empresa sobrevivesse. Outros estilistas como Coco Chanel também colaborou com os nazistas para garantir que seus negócios Paris não foi destruída. Se não fosse por sua escolha trabalhar com o inimigo, suas marcas provavelmente não existiriam mais hoje. Capítulo 4. A Batalha por LV. Quando Gaston faleceu em 1970, seu genro Henri Racamier assumiu a gestão. A marca Louis Vuitton. Então, agora estamos na 4ª geração. Mas ao contrário de seus ancestrais, Henri já tinha muita experiência em negócios em uma empresa que ele dirigiu antes. Então, quando ele assumiu a Louis Vuitton, ele foi capaz de elevar a marca a um nível totalmente novo. Henri começou a fazer grandes mudanças na marca Louis Vuitton para transformá-la de uma empresa familiar em uma grande corporação que é. Hoje, ele trocou o modelo de negócios da Louis Vuitton de atacado para varejo. Em 1978, ele se expandiu para muitos outros países, incluindo o Japão. Ao longo de 6 anos e contabilizando a inflação moderna, as vendas passaram de 20 milhões de dólares para 260 milhões de dólares e assim, em 1984, Henri decidiu abrir o capital da empresa. Louis Vuitton vendeu 1 milhão ações, avaliadas em 63 dólares e 63 centavos cada. Henri aproveitou o momento e o influxo de dinheiro e começou a abrir mais lojas em todo o mundo. Em 1987, a Louis Vuitton atingiu 1 bilhão de dólares em vendas. Foi longe, além do que o jovem Louis jamais poderia ter sonhado quando abriu sua loja em Paris. Henri também decidiu que a empresa deveria se unir à Moet Hennessy, uma empresa de bebidas de luxo que produzia champanhe e conhaque. E juntos, eles formaram um novo conglomerado de luxo chamado LVMH. Em teoria, ao se unirem, isso permitiria que eles reunissem recursos e se expandissem ainda mais rapidamente. Infelizmente, após a fusão, Henri acabou não se dando bem com o presidente da Moet Hennessy. Então, Henri pediu ajuda a um incorporador imobiliário de sucesso que ele conhecia, chamado Bernard Arnault, ele administrar a situação. Infelizmente, convidá-lo como investidor seria sair pela culatra de uma forma enorme. Bernard comprou secretamente 43% das ações da Louis Vuitton e obteve apoio das famílias Moet e Hennessy para ganhar mais poder na LVMH. Henri sentiu que havia sido traído pelo homem que trouxera para ajudá-lo e levou Bernard para tribunal, exigindo que ele não deveria mais ter a participação majoritária na Louis Vuitton. Mas os tribunais finalmente ficaram do lado de Bernard. Henri estava com tanta raiva por ter sido esfaqueado pelas costas por seu amigo que ele decidiu parar de trabalhar para a Louis Vuitton completamente. Agora, pela primeira vez em quase 100 anos, ninguém da família Vuitton esteve envolvido com a marca. Depois de todo esse drama da aquisição hostil de Bernard, as vendas da Louis Vuitton começaram a colidir. Os jornalistas não estavam mais cobrindo a marca. Por um tempo, parecia que a empresa pode falir. No entanto, Bernard sabia como mudar a sorte da empresa. A Louis Vuitton conseguiu voltar quando começou a colaborar com vários designers de moda durante sua coleção de 100 anos. Grandes nomes como Vivienne Westwood e Isaac Mizrahi, todos criaram sua própria visão do icônico logo monograma LV. Eles criaram produtos que os clientes nunca tinham visto antes. E as pessoas estavam mais uma vez tentando colocar as mãos em uma bolsa Louis Vuitton. No final das contas, o investimento de Bernard na Louis Vuitton valeu a pena. Ele agora é o CEO da LVMH. Em 2021, a Forbes o nomeou oficialmente o homem mais rico do mundo com patrimônio líquido de mais de 180 bilhões de dólares. Agora, é claro, à medida que os preços das ações mudam, essas classificações de lista rica mudam, mas ele quase sempre está entre as 5 pessoas mais ricas do mundo. No entanto, entre as pessoas mais ricas como Bezos, Musk, Gates, Buffett, Bernard Arnault é definitivamente o menos conhecido, pois prefere ficar fora dos holofotes.
O que sabemos é que ele tem uma reputação implacável nos negócios, ele é conhecido como Lobo de Caxemira. E é por isso que hoje a LVMH possui mais de 70 marcas diferentes, através de todas as das aquisições e fusões que Bernard conseguiu. Esta empresa possui tantas as marcas mais luxuosas do mundo. E no entanto, tudo começou com um adolescente sem teto falido. Capítulo 5. Moderna Louis Vuitton. No mundo moderno, a Louis Vuitton continuou a expandir sua marca com estilos novos e coloridos que ressoou com um público mais jovem. Em 1997, Marc Jacobs tornou-se o diretor criativo. Ele projetou a primeira linha Prêt-à-Porter e também criou a popular linha de bolsas Monogram Vernice. Marc Jacobs também expandiu a LV para relógios, joias e óculos de sol, embora eventualmente deixaria a Louis Vuitton e lançaria sua própria linha de roupas e acessórios. Claro, a empresa tem seus problemas. A Louis Vuitton tem uma equipe inteira de advogados em busca de violação de direitos autorais e não hesitam em processar alguém se eles acreditam que estão copiando o logotipo da marca. Eles até processaram o Google por pesquisa resultados e anúncios que levam as pessoas a sacolas falsas. O Google ganhou o caso argumentando que não podem controlar o que seus usuários colocam na internet. A Louis Vuitton também passou a colaborar com marcas como Supreme, que expandiu sua demografia como nunca antes. Acredite ou não, porém, a Louis Vuitton na verdade processou a Supreme por copiar seu logotipo, até que eles perceberam o quão lucrativo colaboração seria. Agora, os itens Louis Vuitton Supreme são revendidos por uma pequena fortuna. Por exemplo, o baú de couro está à venda por $125 mil. Ou mesmo o moletom LV Supreme custa mais de $5 mil. Claro, o problema de falsificação que a Louis Vuitton teve desde os primeiros dias do negócio ainda é um problema para a marca hoje. Eles estimam que todos os anos eles perdem centenas de milhões de dólares para falsificar versões de seus produtos. No entanto, mesmo depois de estar no mercado por 168 anos, eles não parecem estar diminuindo a velocidade tão cedo. Louis Vuitton continua a ser uma marca que muitas pessoas desejam usar, e é um item básico entre os ricos e famosos. Atualmente, eles são a moda número 1 marca em todo o mundo, avaliada em $39 bilhões. Com mais de 400 lojas, você pode encontrar uma Louis Vuitton em quase todas as grandes cidades do mundo. Mas o que você acha da Louis Vuitton? Você acha que é muito caro por todo o hype? Ou você acha que a qualidade dos produtos justifica o alto preço? Comente abaixo.